Oi gente, tudo bem? Bom, eu tô aqui de novo fazendo mais um vídeo pra vocês. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Maru Barbie. E nesse vídeo de hoje eu quero falar um tema assim bem complicado, tá? De falar e talvez um pouco polêmico, que é sobre a dureza e a arrogância de alguns alemães. Então, se de repente você tem dúvidas de como reagir em alguma situação que você passou por aqui com os alemães, ou se você tem curiosidade de saber como acontece esse tipo de coisa aqui na Alemanha, fique ligado no vídeo. Bom, gente, hoje eu passei por uma situação assim um pouco chata, né? E eu resolvi fazer esse vídeo pensando em quantas pessoas já passaram por situações assim aqui na Alemanha, você que mora aqui ou você que mora em outro país da Europa ou Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo, de repente já passou por alguma situação um pouco chata, né? E às vezes a gente engole isso e fica com isso dentro da gente. Então, eu pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo. Mas antes de tudo, eu gostaria de deixar claro que existem pessoas diferentes, né, em todos os lugares do mundo. Não estou especificando só na Alemanha, não estou falando que aqui todas as pessoas são iguais, gente. Infelizmente, essa questão que eu vou falar para vocês acontece assim, você percebe com mais nitidez aqui, porque o povo brasileiro é um povo muito diferente do povo alemão, sabe? Eu já fiz aquele vídeo que talvez você já tenha assistido, que falando sobre o que os alemães acham dos brasileiros, para vocês conseguirem perceber quanta diferença nós temos do povo alemão, não é? E isso começa, gente, desde a nossa criação. Essa questão da diferença, nós fomos criados de uma maneira muito diferente. A questão do clima também influencia bastante na cultura e na reação das pessoas. Então, tem que ter um entendimento um pouquinho profundo para poder fazer uma crítica em relação ao tema que eu vou falar hoje no vídeo, tá bom? Bom, gente, hoje eu estava no ônibus indo para uma consulta médica, né, numa outra cidade. E foi muito interessante, uma coisa super banal assim que aconteceu, mas que eu fiquei assim, me senti um pouco constrangida. Quando você vai, nos ônibus daqui não existe roleta, né, cobrador, assim, você entra, se você não tem o ticket do ônibus, você compra com o motorista, ele tem tipo um caixazinho assim dentro, do ladinho dele, que você dá o dinheiro pra ele, você bota a moeda e ele dá o ticket pra você e tudo mais. Não existe cobrador, não existe nada disso aqui, sabe? Você mesmo tem que ter sua própria responsabilidade pra comprar o ticket e não andar de graça, né? Existem também os fiscais que entram nos ônibus às vezes e controlam, ou o próprio motorista também pode fazer isso. Mas tudo bem, não é a questão do ticket o assunto. A questão é que quando eu tava descendo, eu levantei para descer do ônibus, entre o motorista, assim, quando você entra na porta do motorista, tem tipo eu não sei como uma alavanca, uma coisa assim que separa a parte ali da entrada do motorista e o resto do ônibus, né? Então, eu peguei, antes o ônibus já tava parando assim, no ponto, eu peguei e abri aquela partezinha, porque é uma coisa que mexe, né? Você pode abrir e fechar para passar, é uma separação. Eu abri aquilo ali porque tinha mais pessoas atrás de mim esperando pro ônibus parar e descer. Foi aí, gente, que o motorista me deu, assim, uma lavada na cara, sabe? Ele pegou e falou assim pra mim, ele deu uma freada no ônibus, assim, daí ele falou assim pra mim, não é permitido abrir essa alavanca aqui antes do ônibus parar. Aí eu falei assim, não, desculpe então, né? Desculpe, né? Fiquei meio sem graça, mas eu pedi desculpas e tal. Mas eu continuei ali, porque tinha mais pessoas atrás de mim aguardando o ônibus, o ponto, né? E, gente, pra falar bem a verdade, a gente sempre abre aquela porcaria dessa pimboca da parafuseta ali e nunca ninguém me falou nada que isso é proibido, sabe? Mas, enfim, depois que eu pedi desculpas pro motorista, ele olhou pra mim e falou assim, então, por favor, volte. Sabe, gente, foi muito direto, assim, foi duro, sabe, na maneira como ele falou,
porque ele não foi freundlich, como a gente fala aqui na Alemanha, que é, como que eu posso dizer, freundlich, amigável. Ele não foi amigável, ele foi durão. Tipo, a primeira frase que ele me falou assim, não é permitido passar dessa parte aqui enquanto o ônibus não parar. Assim, gente, dessa forma. Então eu fiquei sem graça, pedi desculpas. A segunda coisa que ele falou foi, volte para trás. Então, assim, como se eu estivesse lidando com uma criancinha pequenininha, assim, de kindergarten, né, de escolinha. Mas, na hora, assim, eu fiquei bem sem graça, como eu até tô sem graça agora de contar isso pra vocês, né, gente? Porque é uma coisa, assim, que é um pouco estranho pra mim, porque eu tenho muitos amigos aqui na Alemanha, alemães, e eu adoro essa cultura, eu adoro esse povo daqui, sabe, gente? Eu adoro a Alemanha, eu amo, assim, esse país. E meu filho nasceu aqui, é um alemão também. Só que tem coisas que eu não entendo, assim, porquê disso, sabe? Só que por mais que os brasileiros tentem entender isso, a gente nunca vai conseguir entender. Porque isso é da cultura deles, gente. Para eles é normal, na hora de você passar uma informação, eles não têm, muitas pessoas não têm um cuidado de passar a informação para você de uma maneira gentil. Entende? Eles pegam e gospem na sua cara, como fez o motorista de ônibus comigo. Eu não acredito que ele tenha feito isso por eu ser estrangeira. Eu não acredito. Eu quero acreditar, né, que ele fez isso porque é o jeito dele, é assim mesmo. Ele é assim ali, ele é assim em casa, ele é assim com os amigos e ele é assim com todo mundo. É claro que, com certeza, dentro daquela pessoa deve ter algum lado bom, mas o que mais transparece nele é essa rigidez, né, essa dureza na maneira de tratar as pessoas e ser também. E só que... Então, esse foi um fato, né? Depois eu faço meus comentários no final do vídeo para não alongar demais. Teve um outro fato que eu fiquei muito revoltada, né? Porque quando acontece esse tipo de coisa, gente, me dá um negócio assim na minha garganta, sabe? Tipo uma ânsia, sabe? E eu tenho que respirar muito fundo para eu não me estressar, porque, gente, eu sou um pouco pavio curto para algumas situações, né? Mas até que vivendo aqui na Alemanha eu tô aprendendo a ser um pouco mais tolerante, já que tem muitas pessoas daqui que não são tolerantes, né? Enfim, teve um outro episódio que nós teve uma reunião para os pais, né? Nós recebemos um convite da futura escola do Caio, que fica perto da minha casa, pra gente ter uma reunião para saber como funciona a escola, quando vai começar o ano letivo, quais as coisas que a gente tem que se preocupar, né, antes de começar agora a primeira série e tudo mais. Só que estava escrito, bem especificado mesmo na carta, reunião para os pais. Tudo bem, gente, era reunião para os pais, eu sei. Só que o que aconteceu? Tanto eu quanto o Beno, nós gostaríamos de ir nessa reunião. Só que acontece que temos o Caio, não tinha como deixar ele em casa sozinho. Então, o Beno me levou lá na escola com o Caio junto. E ele gostaria só de ver se existia a possibilidade, de repente, dele escutar um pouco da reunião e depois de uma meia hora ele voltar para casa com o Caio, porque vocês sabem, eu coloco sempre o Caio cedo para dormir. E é claro que a gente não ia ficar os três ali até no final da reunião, porque a reunião começou às 8. Gente, quando a diretora da escola, ela viu o Caio, ela simplesmente olhou para ele e falou assim: "O que você está fazendo aqui?" Tadinho, gente, ele ficou assim com uma carinha, ele falou: "Eu não sei", nem ele sabia responder para ela. Porque ele não entendeu, ele na verdade não sabia o que ele estava fazendo ali mesmo. Ele estava só com a gente, mas ela daí não deu nem aquela oportunidade de a gente perguntar assim: teria como a gente assistir, ou o meu marido assistir junto um pouco da reunião e se retirar depois? Não, gente, ela olhou a criança ali, ela já foi seca e dura e falou: "Isso é uma reunião para os pais. Isso não é reunião para crianças."
Gente, essa questão que eu falo pra vocês, assim, quando a gente mora aqui, a gente tem que ser muito, a gente tem que se tornar um pouco como essas pessoas, porque se você for muito brasileiro neste momento, que você escuta uma coisa assim, ou você sai chorando pelos cantos, né, revoltados, ou você desmonta na frente da pessoa, né, tira satisfação e fala que não deve. Então, para você manter a educação e você não ter problemas, você tem que se tornar um pouco como essas pessoas, sabe? Eu acredito que nesse momento que ela falou dessa forma, eu não fui freundlich com ela também, eu fechei com certeza minha cara, porque eu não consigo disfarçar, gente, eu sou uma pessoa muito transparente. Vocês conseguem perceber certinho, assim, o meu jeito, quem me conhece um pouco mais, quando eu tenho algum problema, ou quando eu não gostei de alguma coisa, quando eu não gostei de alguém, a pessoa logo percebe, e com certeza ela percebeu que eu não gostei, porque eu não consegui ser friendly com ela, já que ela não foi comigo, entende? Amigável, né? Então, essa foi uma outra questão, assim, que me deixou bastante chocada, né? E para citar mais um exemplo para vocês, como é difícil aqui com algumas pessoas, tá, gente? Uma coisa super besta, assim, mas que faz uma diferença gritante quando você mora aqui. Eu fui na padaria do lado do meu trabalho para comprar um café e a moça, assim, simplesmente olha para sua cara e diz: Bitte, tipo, por favor, o que você quer? Aí olá, eu gostaria de um café com leite, por favor. Ah, sim, 2 euros. Então, assim, você pega e bota, assim... Gente, é uma situação muito estranha. Aí eu dou o dinheiro pra ela, sabe? E ela fala assim pra mim, isso daqui, que é uma bandejinha pra colocar o dinheiro, né? Isso daqui serve pra colocar moeda. Isso daqui serve pra isso. Por favor, coloque a moeda aqui em cima. Ai, gente. Então, assim, são situações assim que você pensa assim, nossa, será que eu sou a estranha ou será que ela que é estranha, entende? Porque tem coisas assim que não bate muito bem assim com a nossa cultura. Mas, enfim, esses 3 exemplos foram somente para tentar explicar para vocês e também para eu desabafar um pouco do que me aconteceu hoje, né? Que eu fico com isso engasgado dentro de mim. E para dizer que essas coisas são muito difíceis aqui na Alemanha, assim, de você lidar com essas pessoas que não são poucas, são várias que são assim, mas que eu acredito com um pouco de experiência que eu tive aqui, aprendizado, que com certeza essas pessoas tiveram uma vida difícil também, uma vida com pouco amor, pais com pouco amor, porque como eu falei para vocês no vídeo do que eu aprendi sobre crianças, né, sobre educação de crianças, muitos pais não dão um amor para os filhos aqui, eles não dão carinho, assim como nós brasileiros, né, de abraçar, de beijar, de conversar com uma voz um pouco mais amorosa. Eles são muito duros com as crianças também. E os professores são muito duros com os alunos também, entende, gente? Então, isso vem, assim, de longo tempo já, de longo prazo, né? Quando eu converso sobre essas situações com pessoas que eu gosto muito, amigas alemãs, né, que eu tenho muita admiração, muito respeito, elas tentam sempre me explicar que essas pessoas passaram, né, carregam o sofrimento da guerra. Então, as pessoas da época da guerra sofreram muito, gente. O país foi totalmente destruído, a maioria dos homens morreram, as mulheres tiveram que reerguer esse país, né? Tiveram que trabalhar, as crianças pequenininhas tiveram que ajudar a construir, sabe, ruas, as próprias casas para morar. Então, por esse motivo, eu consigo entender o porquê dessa dureza, sabe? Eu consigo entender que isso não é nada pessoal contra a nossa cultura, né? Nossa cultura brasileira ou qualquer outra cultura, mas eu consigo entender que isso é uma marca, né? Que ficou
registrada nas pessoas que isso vai passando de pais para filhos. Por mais que já seja agora a terceira geração, né? Mesmo assim se sente muito ainda essa marca da dureza, do sofrimento, da pouca tolerância, porque por toda a história que eles tiveram, né, gente? Então, esse vídeo foi somente só para trocar uma experiência com vocês, para passar um pouco do que eu vivo aqui, para fazer também o desabafo, né, do homem lá hoje. E para que vocês entendam e não leve tanto para o lado pessoal, principalmente você que mora aqui na Alemanha, que passa por isso também, que eu sei que eu não tô sozinha nisso, mas que você tente entender que as pessoas, todas têm um lado bom, né? E a gente tem que olhar dessa forma. Não adianta a gente retrucar ou tratar também da mesma forma, que isso não vai levar a nada. Isso só gera mais ódio, mais raiva, mais preconceito contra os estrangeiros, né? Então, nada melhor do que a gente dar o nosso exemplo de brasileiro, né? A nossa gentileza, nosso sorriso. Eu sei, gente, que às vezes não tem como, né? Que nem como hoje naquele ônibus, assim, eu não consegui mais nem olhar pra cara do motorista. Mas, assim, depois eu já esqueci, né? Agora eu tô dando até risada da situação, tô conversando com vocês sobre isso. Mas eu sei que se as pessoas não pensam dessa forma, elas não procuram entender desta forma, que isso é uma marca que eles carregam pelo sofrimento que aconteceu aqui, pela história, pela falta de amor, às vezes, que existe na criação dos filhos, isso acaba afetando a gente, o emocional. E tem muitas pessoas que acabam entrando às vezes em depressão, ficando na tristeza aqui na Alemanha, na solidão, porque elas ficam diariamente passando por situações assim e elas não conseguem levar para um lado como um aprendizado, como tentar analisar a situação, elas levam como para um lado pessoal, assim, de julgamento, de inferioridade, né? Então, esse foi o meu objetivo de falar sobre esse tema, tá, gente? Eu espero que vocês não generalizem, né? Porque, como eu falei, eu tenho muitos alemães que eu gosto aqui, tenho muito respeito. E como não existe lugar perfeito, né? A gente talvez possa aprender com essa situação que eu falei. Talvez se no Brasil existe algo parecido ou em qualquer outro lugar, talvez a gente possa aprender com essa situação e tentar mudar um pouquinho nessa questão. Tá bom, gente? Então, obrigada por assistir mais um vídeo. Se você gostou, clique em gostei para me ajudar, tá bom? Dá um joinha aí pra mim. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Até mais! Tchau!